Medicamentos avaliados em R$1 milhão são furtados de hospital em São Paulo. Uma carga de celulares no mesmo valor foi apreendida no aeroporto de Guarulhos. Um brasileiro veio dos Estados Unidos com quase 250 aparelhos na mala. Vídeo mostra suspeitos de levar medalha Fields de iraniano no Rio de Janeiro. Papa Francisco anuncia: a partir de agora, a Igreja Católica vai condenar a pena de morte em qualquer circunstância. Música. 5 Seconds of Summer libera clipe com fórmula da juventude rock and roll. E tem som nacional dos anos 80, só que repaginado. Quero crer no amor, numa boa, que isto valha pra qualquer pessoa. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em furto de combustível no Rio de Janeiro. Essa investigação começou há cerca de um ano. Segundo a polícia, Bruno de Paiva dos Santos e Manuel de Andrade Maia perfuravam e extraíam combustível dos dutos da Transpetro no Rio de Janeiro. A atuação deles geralmente é pela madrugada em locais ermos, então são locais onde os oleodutos passam que não há testemunhas, não há câmeras. Claudionor Inácio da Silva, dono desta empresa de transporte de combustível em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, é apontado como receptador. Os 3 foram presos. Armas e válvulas usadas na extração de combustível foram apreendidas. As perfurações eram feitas em municípios da Baixada Fluminense e no sul do estado. Eles mesmos ligam para a Petrobras, avisam a Petrobras que em determinada localidade estava havendo um vazamento e que era para a Petrobras ir lá fazer esse reparo. Mas eles falam isso não por responsabilidade com o meio ambiente, nada disso. Eles falam isso e eles conversam sobre isso, ficou bem claro que eles estavam preocupados de que aquele local ficaria avisado e que eles não poderiam voltar lá para praticar outros crimes. Piada, né? Bom, ainda no Rio de Janeiro, uma quadrilha de milicianos que agia em Itaguaí foi presa. O grupo simplesmente cobrava até R$100 para manter a segurança das casas. Para o comércio, o valor chegava até R$1.000. E quem não concordasse seria expulso, teria o comércio fechado e as mercadorias apreendidas. Entre os detidos tem um militar do Exército. O subtenente reformado Marco Antônio Cosme Sacramento foi preso na capital fluminense. Ele seria um dos chefes da quadrilha. Na casa de um ex-PM foram encontrados um porrete, uma espada, munições e uma camisa de super-herói, referência à Liga da Justiça, grupo que comanda a milícia. Já Carlos Augusto da Silva foi detido na Ilha Grande, no litoral sul do estado. Também fazia parte do bando Diego Caldeiro Oliveira Char, conhecido como Al-Qaeda, deportado dos Estados Unidos por envolvimento com o Estado Islâmico. Por ter a função de realizar a própria extorsão, já se pode presumir que é um sujeito violento, que intimida, e as extorsões dele eram sempre em tom de ameaça, para coagir a vítima a pagar. Outros 2 homens são procurados: o sargento da PM Antônio Carlos Lima e o chefe da quadrilha Wellington da Silva Braga. Ao todo, 25 pessoas estão presas, outras 42 foram identificadas. Os chefes da organização criminosa têm estabelecimentos comerciais que prestam serviço e vendem de forma a aumentar seus lucros, tanto na cobrança nas extorsões, quanto nas vendas dos seus estabelecimentos comerciais. Uma quadrilha invadiu o Hospital São Paulo, na zona sul da capital paulista, para roubar medicamentos. A ação aconteceu pouco depois das 7 da manhã. Os criminosos chegam em 2 carros, estacionam e vão para o almoxarifado. Depois de render os funcionários, uma van se aproxima. Sacos e caixas de remédios, avaliados em R$1 milhão, são colocados no veículo. Até agora, ninguém foi preso. 2 homens suspeitos de furtar a medalha de ouro conquistada pelo iraniano Kausher Birkar no Congresso Internacional de Matemáticos no Rio de Janeiro aparecem num vídeo feito durante o evento. A medalha Fields, considerada o Nobel da Matemática, está avaliada em cerca de R$15 mil. E olha essa, um brasileiro desembarcou no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, simplesmente
Olha aí, com 246 celulares novos, divididos ali em 3 malas. Ele vinha de Miami, nos Estados Unidos, e ia para o Rio de Janeiro, mas foi surpreendido durante a fiscalização da bagagem. Ele foi encaminhado à Polícia Federal por tentar entrar no país com bens sem pagamento de impostos e sem notas fiscais. A carga foi avaliada em R$1 milhão e, claro, apreendida, né? O Corpo de Bombeiros divulgou um vídeo com imagens do momento do resgate de um dos passageiros do avião que caiu no Campo de Marte, em São Paulo, agora no domingo. O vídeo foi gravado por uma câmera fixada no capacete de um dos bombeiros. A espuma é utilizada na pista para controlar o incêndio e resfriar o local. A equipe entra na aeronave e tenta chegar até a vítima. Vai puxando para trás! Segundo os bombeiros, foi preciso tirar os bancos para chegar até o passageiro que estava preso às ferragens. O homem, identificado como Benê Souza, sai em uma maca. O avião partiu de Videira, em Santa Catarina, com 7 pessoas a bordo. 6 passageiros sobreviveram. O piloto, Antônio Traverse, morreu na hora. As causas do acidente são investigadas. O MDB oficializou o nome de Henrique Meirelles na disputa pela presidência da República. O ex-ministro ainda não tem candidato a vice, mas terá que enfrentar restrições dentro do próprio partido. Ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Michel Temer, Meirelles será candidato ao Palácio do Planalto pela primeira vez aos 72 anos. Melhorei a situação de milhões de brasileiros e agora eu me coloco à disposição do povo brasileiro para, em 4 anos de governo, de fato, resgatarmos a confiança do país. Michel Temer, que estava na cerimônia, chamou Meirelles de gigante e desqualificou concorrentes ao governo. Eu vejo meus amigos, os candidatos, um ou outro, nem quero mencionar, uns pobres coitados, que, na verdade, como não tem projeto, vão para, me permito a expressão entre aspas, vão para a baixaria, né? Com acusações, etc. Pobre coitado, pigmeu político. A opinião do presidente da República está longe de ser unânime no MDB. O MDB é um partido competitivo, o maior partido do parlamento. Ele deseja, quer sempre, um candidato competitivo que agregue nos estados. Não um sobrepeso, um mico como Meirelles. Enquanto o MDB anunciava a candidatura de Meirelles, parceiros históricos da legenda, PP e Democratas, oficializavam apoio a Geraldo Alckmin. A Apple é a primeira empresa americana a atingir $1 trilhão em valor de mercado. Sozinha, a gigante de tecnologia vale mais do que todas as companhias listadas na Bovespa, por exemplo. A marca histórica foi alcançada com a valorização das ações da Apple, que subiram quase 10% desde terça-feira. O ganho de valor foi impulsionado pela divulgação dos lucros do segundo trimestre. A companhia faturou mais do que esperava com a venda de serviços e produtos como os novos modelos de iPhone. A primeira vez que uma empresa atingiu a marca de $1 trilhão foi em 2007, quando as ações da PetroChina começaram a ser negociadas na Bolsa de Xangai. O valor caiu, no entanto, rapidamente. Hoje, a companhia é avaliada em $205 bilhões. O governo dos Estados Unidos confirmou que o presidente americano Donald Trump recebeu uma carta do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O conteúdo não foi divulgado, mas a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, informou que se trata de desdobramentos da reunião entre os dois no dia 12 de junho. Trump citou a correspondência num comentário em redes sociais e agradeceu a Pyongyang pelo retorno dos restos mortais de soldados americanos mortos na Guerra da Coreia. As 55 caixas chegaram ao laboratório do Pentágono, no Havaí, na quarta-feira. Mais 2 pessoas foram presas e uma testemunha-chave fechou acordo de delação premiada na chamada Lava Jato Argentina. O delator é o motorista Oscar Centeno, autor dos 8 cadernos escritos à mão que denunciam um suposto esquema de corrupção e pagamento de propinas nos governos de Néstor e Cristina Kirchner. Centeno era motorista de Roberto Barata, ex-secretário do Ministério do Planejamento do país. Ele foi preso nesta quarta-feira com outras 11 pessoas. A ex-presidente e atual senadora, Cristina Kirchner, deve depor no próximo dia 13.
E uma decisão histórica, o Papa Francisco anunciou que a Igreja Católica vai condenar a pena de morte em qualquer circunstância e lutar, inclusive, para abolir a prática no mundo inteiro. Vamos ver na reportagem de Peterson Isidoro. A pena de morte era permitida em casos raros pela Igreja. Segundo o comunicado da Santa Sé, divulgado nesta quinta-feira, era aprovada se houvesse processo de investigação e justiça legítimos. O Vaticano explica o banimento total da pena de morte ao lembrar que agora existem sistemas de detenção eficazes sem tirar definitivamente a possibilidade do réu de se redimir. Diz o novo texto aprovado pelo Papa. A Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa e se empenha com determinação por sua abolição em todo o mundo. E termina falando que o tratamento é cruel, desumano e degradante e deve ser rejeitada devido à seletividade defeituosa do sistema de justiça criminal e diante da possibilidade de erro judicial. A medida é histórica porque até então o Vaticano procurava não interferir nessa questão, entendendo que a decisão de adotar a pena capital cabia aos governos, aos países. Foi também uma vitória pessoal do Papa. Francisco conseguiu aprovar o que os seus dois antecessores, João Paulo II e Bento XVI, já haviam tentado, mas não tinham conseguido. Antes de mais nada, acho que é uma mensagem para todos os católicos. Voltemos ao que significa respeitar a vida em todos os momentos e em todos os casos. A decisão de pregar o fim da pena de morte vai incomodar. 53 países ainda adotam essa prática. Nos Estados Unidos, por exemplo, 31 dos 50 estados aplicam a pena de morte. China, Arábia Saudita e Indonésia continuam com as execuções. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Leitura Dinâmica. Bom, e o Papa Francisco escreveu uma mensagem para o ex-presidente Lula nessa quinta-feira e, por meio do ex-ministro Celso Amorim, o pontífice recebeu um exemplar do livro A Verdade Vencerá, que trata justamente da trajetória do petista. Em retribuição, o Papa Francisco mandou o seguinte recado, entre aspas, abre aspas aí, a Luiz Inácio Lula da Silva, com a minha bênção, pedindo-lhe para orar por mim, Francisco, fecha aspas. Dessa vez, uma foto foi divulgada para evitar qualquer polêmica. Para quem não se lembra, há quase 2 meses, um advogado argentino entregou um terço ao ex-presidente, dizendo que seria um presente do Papa Francisco. Na época, o Vaticano desmentiu. Tem clipe novo da banda 5 Seconds of Summer. É o de Youngblood, inspirado no Japão. Na história, um casal de idosos recebe as pílulas da juventude e pode curtir por um dia o rock and roll da época de ouro e sentir mais uma vez a beleza juvenil. O single dá nome ao 3º álbum da banda. O Fresno está com um novo projeto. Convicção é o primeiro clipe de uma trilogia chamada Galena, que mostra um mundo de caos provocado por adultos e uma criança especial tentando salvar tudo. Mas, para melhorar o planeta, ela vai precisar usar alguns elementos ligados à banda. Os detalhes ainda são surpresas, serão revelados no final. Os próximos capítulos ainda não têm data de lançamento. Atenção aí, fãs de Evanescence, tem novidade vindo, viu? A banda publicou um vídeo teaser misterioso com sons de violinos e uma data, 8 de agosto. Tudo indica, então, o lançamento de um DVD com a íntegra do show Synthesis. Mas também tem gente achando aí que é uma canção inédita ou até um clipe para Never Go Back.
Por falar em música, tem novidade aqui, gente. Se você canta, tem uma banda ou é músico também, essa pode ser uma oportunidade de mostrar seu talento. A gente vai ter um quadro aqui no Leitura Dinâmica a partir da semana que vem para mostrar os melhores vídeos recebidos aqui pela nossa produção. Tem que ser um clipe, então, com áudio de qualidade e imagem em alta definição, em HD. Para participar é super fácil, você pode entrar lá no site da Rede TV, redetv.com.br/leitura dinâmica e aí clica em inscreva-se na primeira página. Estou esperando, hein? E olha que bacana essa imagem que a gente vai mostrar agora, gente. O Alan Ruschel e o Jackson Follman são sobreviventes aí, ó, da tragédia que a gente acompanhou, né, da delegação da Chapecoense, publicaram esse vídeo brincando de jogar capoeira. Enquanto o Follman, que teve uma das pernas amputadas no acidente, se equilibra ali, né? Ele até arriscou alguns golpes. O Ruschel não, ele só atacava o amigo com a prótese dele ainda. Olha que sacanagem. Vai lá. Fim de férias. Ó o Neymar aí. Ele se reapresentou ao PSG na China, onde a equipe faz pré-temporada. Os fãs receberam o craque no aeroporto. O clube divulgou esse vídeo do brasileiro sendo cumprimentado pelo novo técnico, pelos companheiros de seleção e por Buffon. O PSG joga no sábado contra o Mônaco, numa decisão da Supercopa da França. Neymar, porém, só deve entrar em campo no dia 12, na estreia do campeonato francês. Tem reforço no Flamengo, é o paraguaio Pires. E o anúncio foi feito pelo cantor Alexandre Pires. Domingo, quero te encontrar, Pires, meu xará, no Maracanã. Fala, Pires! Bem-vindo ao Mengão, meu xará! Sucesso, tamo junto! O rubro-negro pagou 10 milhões de reais ao São Lourenço para ter o volante de 24 anos. O austríaco Niki Lauda, ex-piloto da Fórmula 1, foi submetido a um transplante de pulmão num hospital de Viena, na Áustria, depois de pegar uma gripe super forte durante as férias dele na Espanha. O tricampeão mundial já tem os rins transplantados por consequência do acidente que ele sofreu em 76, quando o carro pegou fogo. Essa imagem que a gente viu é impressionante. O Lauda tem 69 anos agora e o estado de saúde dele é grave. Já está nos cinemas o filme Alguma Coisa Assim, de Esmir Filho e Mariana Bastos. Esse filme aí, para você ter uma ideia, foi rodado em São Paulo e em Berlim durante 10 anos. Estrelado por Carolina Abras e André Antunes, o drama começa quando eles ainda eram adolescentes. É aqui. Faz cara de 18 anos. Dois jovens em busca de diversão em São Paulo. Entre o som e o silêncio da noite, os dois vão se conhecendo ainda mais. Caio e Mari são amigos de verdade. Dessas amizades que nem o tempo é capaz de apagar. Saúde. Aos nossos anos de juventude. 7 anos depois, eles se reencontram. Parece que o tempo parou. O longa é a continuação do curta de mesmo nome, lançado em 2006. Naquele ano, a produção ganhou o prêmio de melhor roteiro na Semana de Crítica do Festival de Cannes e 2 quiquitos em Gramado, de melhor direção e atriz. Por que vocês quiseram resgatar essa história depois de tanto tempo? Olha, como você mesmo falou, foi um curta que foi importante assim, né, na seara dos festivais, mas também foi muito importante pra gente. E eu acho que foi um dia que nós estávamos conversando, assim, numa saída de amigos também, num bar. E a gente perguntou, cara, o que acontece se a gente dá continuidade a isso? E aí a gente falou, vamos fazer um curta sequência. E quando a gente estava gravando o curta em 2013, a gente sentiu que aquele material ele era muito assim, tinha muita coisa que ainda dava para aproveitar daquilo. Saudade! Em 2016, Mari se muda para Berlim e Caio vai ao encontro dela. Quem tem uma amizade se enxerga nessa amizade, quem não tem gostaria de ter uma amizade assim, né? É verdade. O filme é muito sobre parceria também, né? Sobre duas pessoas que, independente do tempo, ou do momento, ou do contexto, eles se encontram. E mesmo diante das dificuldades, eles seguem conectados, eles seguem juntos. Dá essa impressão de um amigo do colégio que todo mundo teve, que você vai encontrar ele 5 anos depois, que você tem uma intimidade com ele, mas você precisa de novo encontrar esse lugar. New boyfriend? Não. A intimidade entre eles é tanta que ultrapassa beijos e abraços, mesmo ele sendo homossexual.
Vocês falam de sexualidade, aborto, e inclusive como o tema é tratado lá. Vocês visitaram um médico antes de colocar no roteiro. Como é que foi essa experiência? Foi muito interessante, porque foi uma surpresa pra gente como funcionava a questão do aborto na Alemanha. O aborto na Alemanha, ele é legalizado, ele é gratuito, e você tem tanto condições, você tem um suporte psicológico e você tem um suporte também médico. Tudo isso e 3 dias para pensar se a decisão certa é o aborto. E como nos Segredos de Bons Amigos, fica o suspense no ar sobre a escolha de Mari. A gente não pode deixar nunca ninguém abrir essa caixa. Bom, e a gente fecha a leitura dinâmica de hoje com um remix de um dos maiores sucessos do pop nacional dos anos 80. Com parceria do trio de DJs Make You Sweat, o Lulu Santos deu uma repaginada muito bacana em tempos modernos. Olha aí, a nova versão tá super dançante, com uma batida mais eletrônica. Amanhã eu tô de volta no mesmo horário e te espero aqui, hein? A gente tem um encontro. Tchau. Isto valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão.